E nos próximos capítulos da novela Mania de Você, Mavi colocará sua mãe contra a parede e Messia irá revelar que Molina é o pai do rapaz. Molina, ao descobrir o que a governanta fez, ficará furioso e ao encarar a empregada, grita: "Eu vou fazer você pagar por ter aberto essa boca." Mavi, ao ver a forma em que a sua mãe é tratada, ele irá jurar se vingar de seu pai. O rapaz armará um plano para fazer com que Molina perda cada centavo. Messia, então, para ajudar o filho, entregará uma caixa onde ela guarda todos os segredos do patrão e fala: "Eu sei que nunca fui uma boa mãe, mas eu não posso deixar que o Molina arruine com a tua vida." O rapaz perguntará o que tem naquela caixa e a empregada responde: "Aqui dentro tem o maior segredo do Molina, algo que ele mandou que eu me livrasse, mas na verdade eu guardei para caso eu precisasse usar contra ele." Mavi, ao abrir a caixa e ver o que tinha dentro, fica de olhos arregalados. O rapaz, junto de Luma, dará o pior castigo ao vilão, e Molina, em desespero, tentará fazer algo que deixará a todos desesperados. Isso tudo poderá acontecer quando Mavi, ao conversar com sua mãe, fala: "Eu já percebi que a senhora tem alguma relação muito mais do que apenas empregada e patrão com o seu Molina, e não acho justo a senhora ser tratada dessa forma." Messia, ao escutar o filho, pede segredo e diz para ele não comentar aquilo com ninguém. O rapaz, preocupado com a mãe, avisa: "A senhora não precisa se preocupar, mas o que eu quero saber da senhora é desde quando a senhora e o seu Molina têm essa relação." A governanta tenta disfarçar e pede para o filho esquecer toda aquela história. Mavi, no entanto, insiste e ameaça: "A senhora precisa me dizer a verdade, porque se o seu Molina estivesse aproveitando de alguma forma da senhora, eu juro que acabo com a vida dele." A empregada, ao ver a reação do filho, fica preocupada e diz: "Você nem fale uma besteira dessa." O rapaz, se aproximando da mãe, a olha em seus olhos e fala: "Apesar de tudo, a senhora ainda é a minha mãe, e eu não vou deixar que ninguém destrate a senhora, e muito menos se aproveite. Por isso, a senhora precisa me dizer a verdade, senão eu vou perguntar a ele pessoalmente. Me diga, o seu Molina te obriga a fazer alguma coisa, mãe?" Messia se emociona ao escutar o filho e alerta: "Eu não quero que você mexa com o seu Molina. Você tem que me prometer que não vai fazer nenhuma besteira. Pode não parecer, mas o seu Molina pode ser muito perigoso quando quer." Mavi, ao ver a mãe preocupada, pergunta: "Mas por que a senhora não quer que eu fale com ele? Ele por acaso te ameaça? Porque se é isso, eu acabo com a vida dele." A governanta, ao escutar, se desespera e implora para que o filho não faça nada. O rapaz, sem entender, pergunta o porquê a mãe o defende tanto. E é então que Messia revela: "O que eu vou te contar agora, você não pode dizer pra ninguém. Me prometa isso." O rapaz pensa bem antes de responder, finge concordar e Messia conta: "O seu Molina, na verdade, é o teu pai, Mavi. Ele é o teu verdadeiro pai." Mavi fica em choque e, se aproximando de sua mãe, pergunta: "Mas como assim? Que história é essa, mãe? A senhora tá me dizendo que o seu Molina é o meu pai?" Messia diz que sim, e o rapaz fala: "Mas ele sabe disso? Me diga, ele sabe que eu sou o filho dele?" A governanta pensa um pouco e responde: "Sabe sim, ele sempre soube, mas como ele era casado, ele não podia e nem queria assumir um filho fora do casamento." O rapaz, revoltado, diz: "Eu vivi toda a minha vida em uma miséria, enquanto o seu Molina, que é o meu pai,
era dono de toda essa fortuna e nunca me deu um centavo. Messia se aproxima ainda mais do filho e pede: eu te peço por favor, não conte nada disso para o seu Molina. Ele nunca vai me perdoar se ele descobrir que eu te falei uma coisa dessa. Mavi dá um sorriso e avisa: a senhora me desculpe, mas o seu Molina vai ter que me pagar cada centavo que ele não me deu em toda a minha vida. A empregada, ao ver o modo em que o filho estava falando, ela o encara e pergunta: mas o que você tem intenção de fazer, Mavi? O rapaz, sem responder, entra e vai até o escritório do pai. Molino estranha o modo em que o rapaz entra no seu escritório e pergunta: aconteceu alguma coisa, Mavi, para você ter entrado dessa forma aqui? Mavi, se aproximando do pai, o encara e fala: eu já sei de tudo, não precisa mais fingir, eu sei de toda a verdade, a minha mãe já me contou tudo. Molina, sem entender, pede uma explicação e pergunta: e eu posso saber o que a tua mãe te falou? O rapaz, sem pensar duas vezes, avisa: a minha mãe me contou que o senhor é o meu verdadeiro pai. O vilão, ao escutar, fica furioso e com sangue nos olhos. Ele grita, chamando pela governanta. Messia, ao escutar, fica apreensiva e fala consigo mesma: o que será que o Molina quer agora? Será que o Mavi contou alguma coisa para ele do que eu tinha lhe dito? A empregada, sem perder tempo, vai até o escritório do patrão e, ao entrar e ver o filho, ela pergunta a Molina: o senhor me chamou? Aconteceu alguma coisa? Molina a encara e grita: se aconteceu alguma coisa, aconteceu que o Mavi me falou que você veio com essa história de dizer que eu sou o pai dele. Agora eu quero que você me explique que história é essa. Messia, ao escutar, encara o patrão e o filho e decide acabar com todo aquele teatro e fala: eu acho que já tá na hora que o Mavi sabe de toda a verdade. Eu e você nunca fizemos nada por ele como pais, mas pelo menos isso ele merece saber. Quem são os seus verdadeiros pais? Molina, ao escutar aquilo, fica mais furioso ainda e avisa: eu vou acabar com a tua vida. Você tá demitida. Eu quero que você junte as tuas coisas e saia dessa casa ainda hoje. Mavi, ao ver o modo em que sua mãe estava sendo tratada, ele se aproxima do pai e alerta: eu não vou permitir que você fale dessa forma com a minha mãe. Molina, ao ver a forma em que o rapaz defende a sua mãe, ele ri e diz: tua mãe? Essa mulher que te abandonou e agora vem com essa história de querer ser uma boa mãe? Não me diga agora que você acreditou nessa loucura, que ela disse que eu sou o teu pai. Eu nunca que me envolveria com uma empregada, e muito menos teria um filho com ela. O rapaz encara o pai e fala: acontece que eu sei muito bem que vocês dois têm um caso, e sei que já faz muitos anos isso, e eu acredito sim na minha mãe. Ela não teria nenhum motivo para inventar uma coisa dessa. O vilão olha para o filho e, com sangue nos olhos, pergunta: e me diga uma coisa, eu posso saber o que vocês dois pretendem com tudo isso? Mavi pensa bem antes de responder e fala: o senhor nunca me deu nada, me deixou viver na miséria enquanto você vivia nesse luxo, e eu sei muito bem dos meus direitos, e eu quero tudo que você não me deu em todos esses anos. E naquele instante, Luma chega e, ao escutar os gritos, ela se aproxima e pergunta o que estava acontecendo. Molina, ao ver a filha, fala: não aconteceu nada, foi só uma briga, mas nada demais. Inclusive a Messia, a partir de agora, ela não trabalha mais aqui. Luma, ao escutar, não aceita aquilo e diz: eu não vou permitir uma coisa dessa. Essa é a minha casa e eu não aceito que o senhor faça isso com a Messia depois de todos esses anos de serviço.
E após escutar aquilo, Molina sai furioso e Messia vai atrás do patrão. Mavi e Luma ficam a sós e a moça, ao se aproximar, pergunta o que tinha acontecido. O rapaz, sem pensar duas vezes, conta: acontece que eu descobri que o seu Molina na verdade é o meu pai. Luma fica em choque e fala: eu já desconfiava que o meu pai tinha algum caso com uma Messia, mas não imaginava que esse caso fosse tão antigo assim. Mavi, em modo cínico, encara a moça e diz: mas de qualquer forma, parece que nós dois somos irmãos no final das contas. Luma, ao escutar, fica pensativa. Já Molina e Messia, sozinhos, discutem. E o vilão fala: não me interessa o que a Luma diz. Eu quero que você desapareça dessa casa ainda hoje. Você me entendeu? A governanta o ameaça e diz: você tem certeza disso? Eu posso muito bem, antes de ir embora, contar tudo o que eu sei sobre você pra Luma. É isso que você quer? O vilão se sente ameaçado, pensa bem e fala: tudo bem, você pode ficar, mas vai ter que consertar a besteira que você fez e convencer o Mavi que essa história que você contou é tudo mentira. Messia aceita a proposta do patrão e os dois, ao voltarem para a sala, eles dão de cara com Mavi e Luma. A empregada, olhando para o filho, fala: você me desculpe, Mavi, mas eu inventei toda essa história. O seu Molina não é o teu pai. Mavi fica surpreso e pede para que a sua mãe se explique melhor. E antes que a governanta pudesse falar alguma coisa, Molina a interrompe e diz: eu posso explicar tudo. Acontece que a Messia viu a forma em que eu me dou bem com você, Mavi, e ela realmente desejou que nós fôssemos pai e filho. E eu devo até confessar que iria gostar muito de ser o teu pai, mas infelizmente toda essa história não passa de uma mentira inventada pela Messia. Mavi, ao escutar, fica pensativo e Luma, sem acreditar no pai, encara a governanta e pergunta: isso é verdade, Messia? Você sabe que pode confiar em mim e contar a verdade. Eu não vou deixar que o meu pai faça nada contra você e muito menos te expulse daqui de casa. A empregada confirma e diz que sim, que toda aquela história tinha sido inventada por ela. Molina, então, olhando para todos, fala: pois vamos fazer uma coisa. Eu faço questão de fazer um teste de DNA. Assim ninguém vai ter mais nenhuma suspeita. Messia, ao escutar aquilo, fica sem entender. E Mavi e Luma concordam com a ideia. Molina, se aproximando do filho, o encara e avisa: eu quero que você saiba, Mavi, que eu seria um homem de sorte se eu fosse o teu pai. O rapaz fica nervoso e Luma, ao ver aquilo, acha tudo muito estranho. O vilão então fala: quer saber de uma coisa? Independente do resultado desse exame, a partir de hoje você vai ser como um filho para mim. Mavi fica emocionado e Luma, ao se aproximar do rapaz, diz: bem, eu vou almoçar fora hoje. Quero conhecer um novo restaurante. Mas se você quiser, Mavi, você pode vir comigo. Molina, de modo cínico, diz que aquela é uma excelente ideia. Mavi aceita e sai para se aprontar. E Luma vai logo em seguida. Já Messia, ao se aproximar do patrão, pergunta: o que você pretende com essa história de exame de DNA? Ficou doido por acaso? O vilão responde: você não se preocupe, Messia, que eu sei exatamente o que eu tô fazendo. A governanta, preocupada, avisa: eu só espero que você não esteja planejando fazer nenhuma besteira contra o seu filho. Molina, com um sorriso cínico, fala: eu só acho que se você se importasse realmente com teu filho, não teria feito toda essa confusão. Qualquer coisa que aconteça com ele é responsabilidade toda tua. E logo após falar isso, ele sai.
Messia, preocupada, ela entra e após alguns minutos, ela vai até o seu filho e diz ter algo importante para falar com ele. O rapaz, preocupado, pergunta: aconteceu alguma coisa, mãe? A senhora parece um pouco aflita. A governanta entrega uma caixa para o filho e diz: eu sei que pode parecer estranho, mas eu preciso que você, quando voltar desse almoço, vá para bem longe dessa casa e se afaste o máximo possível do Molina. Eu falo isso pro teu bem. Confia em mim. Mavi, sem entender, fala: mas que história é essa, mãe? Por que a senhora tá falando uma coisa dessa? E o que significa essa caixa que a senhora me entregou? Messia desabafa com o filho e avisa: eu sei que eu nunca fui uma boa mãe, mas no fundo eu sempre quis o teu bem. Nessa caixa que eu te dei tem algo que você pode usar contra o Molina, caso ele queira fazer alguma coisa contra você. O rapaz, sem pensar duas vezes, ele abre a caixa e ao ver o conteúdo que tinha dentro, ele fica de olhos arregalados e fala: eu não posso acreditar em uma coisa dessa. Se a Luma souber disso, o seu Molina vai perder tudo, cada centavo. A governanta confirma e diz: eu sei disso, mas se isso acontecer, não vai ser bom nem mesmo para você, não é mesmo? Por isso você tem que guardar segredo e não contar nada para ninguém. Mavi, ao escutar, fica pensativo e diz: a senhora não se preocupe, que eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. E naquele instante, Luma chega e chama o rapaz para sair. Alguns minutos se passam e no restaurante, Mavi, olhando para Luma, ele tem uma ideia e decide contar o segredo de seu pai para a garota. Já na casa de Luma, Molina prepara um banquete para Messia. E a governanta, ao ver aquilo, estranha e pergunta: mas o que significa isso? Quem foi que preparou toda essa comida? Molina, se aproximando da empregada, responde: fui eu mandei preparar essa comida para nós dois aproveitarmos. Eu inclusive faço questão que você sente comigo para almoçar. Messia, ao ver tudo aquilo, fica preocupada e desconfia que o patrão esteja armando alguma coisa. Molina encara a governanta e pensa consigo mesmo: hoje você vai me pagar por tudo. Eu cansei de suas ameaças. A empregada, ao perceber que não tinha mais ninguém na casa, ela pergunta: e onde estão todo mundo que trabalha nessa casa? Molina, sem pensar duas vezes, responde: eu dispensei a todos, até porque ninguém pode ver o que nós vamos fazer aqui, não é mesmo? Messia, preocupada, dá um sorriso para tentar disfarçar e avisa: se o senhor me der licença, eu preciso ir no banheiro, mas já volto. A governanta, ao se afastar do patrão, ela manda uma mensagem para o filho e pede para ele voltar com Luma para casa imediatamente. Enquanto isso, no restaurante, Mavi olha para Luma e diz: eu tenho uma coisa para te contar sobre o teu pai. Eu acho que você merece saber. A garota fica curiosa e pergunta do que se trata. E quando ele estava prestes a contar tudo o que ele tinha descoberto, ele recebe uma mensagem e, ao olhar, o rapaz arregala os olhos. Luma, ao ver a reação do rapaz, pergunta: aconteceu alguma coisa, Mavi? Você parece preocupado. Tá se sentindo bem? Mavi diz que sim, mas que tinha recebido uma mensagem de sua mãe, pedindo para que os dois voltassem para casa imediatamente. Luma fica preocupada e, sem perder tempo, ela e Mavi voltam para casa em alta velocidade. No entanto, Molina também se apressa e chama a governanta. O vilão, ao ver a empregada se aproximando, ele entrega um copo de bebida para ela e diz: eu quero fazer um brindis com você.
Messia, achando tudo aquilo muito estranho, fala: mas o porquê disso agora? O vilão pensa um pouco e diz: mas como porquê? A nossa família está finalmente reunida. Isso não é motivo mais que o suficiente. A governanta concorda, e quando os dois estavam prestes a beber o champanhe, o celular de Molina toca bem na hora. Ele então apoia o seu copo em cima da mesa e se afasta um minuto para atender a ligação. E ao terminar de falar, ele volta, pega o seu copo de champanhe e os dois bebem o copo inteiro. Alguns segundos depois, a empregada diz estar sentindo uma forte dor de cabeça. E Molina, ao se aproximar da governanta, ele fala: se é pra você aprender a nunca mais me ameaçar. Messia diz se sentir muito mal e pergunta: o que foi que você fez? Me diga. Molina, com um sorriso, responde: nada demais, eu juro. Eu só coloquei uma besteirinha no teu copo, o mesmo que você colocou no copo do pai da Luma. E após falar isso, ele também começa a se sentir estranho. E é então que Messia revela que na verdade ela estava fingindo esse tempo todo e avisa: então quer dizer que você tentou se livrar de mim? E você acha realmente que eu ia beber ou comer alguma coisa vindo de uma cobra como você? Molina, em desespero, pergunta o que ela tinha feito. E a governanta responde: eu? Nada. Eu só troquei os copos enquanto você estava naquela ligação. E naquele momento, Luma e Mavi voltam. E ao ver a situação de Molina, os dois se aproximam e tentam salvar o pai. Mas Molina não resiste. Luma pergunta o que tinha acontecido e Messia explica tudo. E ao olhar nas câmeras, a governanta prova a sua versão da história. E no dia seguinte, Mavi devolve a caixa que a sua mãe o tinha dado e fala: eu preciso que a senhora guarde isso aqui. Eu não posso deixar que a Luma descubra isso sobre o Molina, até porque tudo que era dele agora é meu. Messia, sem pensar duas vezes, concorda em ajudar o filho. Agora, se você quer saber o que irá acontecer nos próximos capítulos da novela Mania de Você, se inscreva aqui no canal e deixe o teu like para receber todos os dias os novos vídeos da novela Mania de Você. E também me contem nos comentários de qual cidade você está nos assistindo e o que vocês estão achando da novela Mania de Você.